A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, continuamos então o nosso propósito de leitura anual da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 15 e 16 do primeiro livro dos Reis. Vamos lá então? Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebade, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido entre eles, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, nem todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias de sua vida. Quanto ao mais os atos de Abias e tudo quanto ele fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito um poste ídolo, uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias, totalmente ao Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, em chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata, ouro e restante dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Baasa enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. E eis que mando-te um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad, deixa eu virar aqui um pouquinho, isso. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos contra a cidade de Israel e feriu em Ijon, Adã, a Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá, e todos, sem exceção, trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba e a Benjamim e a Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, todo o seu poder, tudo quanto ele fez, as cidades que edificou, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés, descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado que seu pai fizera pecar a Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, na casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, matou a Nadab
e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão e não lhe deixou ninguém com vida, e a todos exterminou, segundo a palavra do Senhor por intermédio do seu servo Aías, o Siloíta. E por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizera Israel cometer, e por causa da provocação que irritara ao Senhor, Deus de Israel, e quanto mais aos atos de Nadab e tudo quanto ele fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão, e no seu pecado, o qual fizera pecar a Israel. Agora o capítulo de número 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com seus pecados, eis que exterminarei a ti, Baasa, e aos teus descendentes, e te farei em tua casa, como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães comerão, e quem dele morrer no campo aberto, as aves do céu comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, e tudo quanto ele fez, o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? E Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando com suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arza, seu mordomo em Tirza. Entrou Zinri e o feriu e o matou, e no 27º ano do rei Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar, se assentou no trono e feriu todos os descendentes de Baasa, e não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes e nem dos seus amigos. Assim exterminou Zinri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados de Baasa, os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, o Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto mais aos atos de Elá e tudo quanto ele fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, 7 dias apenas, né? E o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus, e o povo estava acampado e ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou, pelo que todo Israel no mesmo dia no arraial constituiu sobre rei a Onri, comandante do exército. Subiu Onri a Gibeton e todo Israel com ele, e sitiaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, e andando nos caminhos de Jeroboão, e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zinri e a sua conspiração que fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel dividiu-se em 2 partidos. A metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata e a fortificou. A cidade que edificou sobre o monte a chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte.
Fez honre o que era mal perante o Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebade, com quem também nos pecados fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, o Deus de Israel, com todos os seus ídolos. Quanto mais aos atos de honre, tudo quanto ele fez e o seu poder que manifestou, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Honre descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, o seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Honre, começou a reinar em Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Honre, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Honre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa somenos andar pelos caminhos de Jeroboão, filho de Nebade. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, o Deus de Israel, e todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando ele lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, o seu primogênito. E quando ele pôs as portas, morreu Segube, o seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então, meus irmãos, aqui fala de uma sucessão, né? Veja que em Israel, no Reino do Norte, houve várias mudanças de dinastia, né? Famílias, muitas conspirações. Não foi uma família que prevaleceu, né? Como é o caso, por exemplo, de Judá, que apesar de nem sempre ter reis bons, sempre mantinha ali a família da linhagem de Davi, né? O reino de Judá, porque aqui nós estamos falando do reino dividido. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Dos capítulos 15 e 16, menciona aqui, por exemplo, três reis, né, de Judá. Desses três, só Abias que não foi bom. Os reis Asa e Josafá, né, foram reis piedosos, reis bons, né, não perfeitos, mas os reis bons que andou conforme os caminhos do Senhor. Mas em Israel não teve um rei que a gente pode dizer assim, esse andou nos caminhos do Senhor. E aqui menciona, por exemplo, menciona Jeroboão, menciona Nadab, menciona Baasa, né? Menciona, né, Elá, menciona Zinri, menciona Tibni, menciona Honre, que foi o pai de Acabe, menciona Acabe. Todos esses foram péssimos, hein? E culmina aqui dizendo que Acabe, como se não bastasse Acabe ainda andar pelos caminhos de Jeroboão, aquele que fez pecar Israel, aquele que estabeleceu a idolatria, ele ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, né? Então daqui para frente a gente vai ver, né, as atrocidades que esse rei fez, né? E aqui é interessante que quando termina o capítulo 16, na profecia de uma palavra que deferiu o Josué, né, que conquistou a terra, que quando ele destruiu Jericó, falou que quem edificasse Jericó morreria o seu primogênito, né? Ou seja, quando se lançasse os fundamentos para retificar, morreria o primogênito dessa pessoa. E quando ele colocasse as portas, morreria o seu filho caçula. Então exatamente aconteceu aqui, ó, com um homem chamado Riel, o Betelita, de Betel, né, de certo, né? Fala que quando ele começou a lançar os fundamentos, morreu Abirão, que era o seu primogênito, e quando ele pôs as portas, morreu a Segube. Então, é a palavra do Senhor aí permanecendo, né, irmãos? Então, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.